O que pensa realmente Donald Trump quando as câmeras param de gravar? Os momentos fora do ar, as conversas sem filtros, é aí que o verdadeiro Trump parece ganhar vida. As suas longas aparições no programa de Howard Stern ofereceram uma visão reveladora de um lado do futuro presidente que muitos não tiveram a oportunidade de ver em público. Uma figura muitas vezes impetuosa e imprevisível que não tinha medo de ultrapassar limites ou de fazer comentários embaraçosos. Durante anos, Donald Trump foi um convidado regular no programa de Stern, participando em conversas francas, muitas vezes inapropriadas e, na maioria das vezes, chocantes. Embora Trump fosse amplamente conhecido pela sua personalidade ousada e bombástica, foi o seu tempo com Stern que revelou uma camada mais profunda, uma camada que era ao mesmo tempo controversa e, por vezes, totalmente perturbadora. Quer se trate dos seus comentários bizarros sobre as mulheres ou da sua interminável autopromoção, a plataforma de Stern permitiu a Trump criar uma imagem que estava em desacordo com o que a maioria esperaria de uma figura política. Um dos elementos mais comentados das aparições de Trump no programa de Stern foi o seu tratamento às mulheres. Trump classificou casualmente as mulheres numa escala de 1 a 10, reduzindo-as frequentemente a nada mais do que atributos físicos. A sua objetificação casual foi chocante na altura, mas também foi a base da sua marca pessoal. Trump, como o macho alfa definitivo, com pouca consideração pela decência ou respeito básicos. Numa ocasião infame, Trump chegou mesmo a descrever a sua própria filha Ivanka como a mulher mais atraente que conhecia. Uma declaração que fez muitos ouvintes contorcerem-se, levantando sérias questões sobre os seus limites e o tipo de relação que tinha com a sua própria família. Este não foi o único momento que levantou sobrancelhas. Trump era conhecido por fazer comentários cada vez mais bizarros e inapropriados, muitas vezes sem hesitação ou remorso. Mas não se tratava apenas de mulheres. Os comentários de Trump estendiam-se aos seus negócios, às suas aspirações políticas e até às suas opiniões pessoais, por vezes ultrajantes. O seu comportamento no programa de Stern pintou o retrato de um homem obcecado consigo próprio que se deleitava com o poder do valor do choque, mas não conseguia reconhecer as consequências reais das suas palavras. Embora os seus comentários chocantes possam ter parecido as típicas palhaçadas de Stern, forçar os limites do bom gosto em nome do entretenimento, o comportamento de Trump tomou um rumo mais sinistro à medida que continuava a ganhar destaque político. O seu tempo no programa de Stern começou a lançar luz sobre uma questão importante. Será que um homem que demonstrava regularmente uma tal falta de empatia, que objetificava as mulheres e fazia piadas impróprias sobre a sua própria filha, poderia realmente liderar o país? No entanto, mesmo quando seus comentários se tornaram mais ultrajantes, a popularidade de Trump continuou a crescer, em grande parte porque os seus apoiantes viam nele um homem que era ele próprio sem pedir desculpa. Uma espécie rara, num mundo cheio de políticos polidos que selecionavam cuidadosamente cada palavra. A relação de Ivanka Trump com o pai também se tornou um ponto focal de escrutínio durante este período. Era frequentemente apanhada no fogo cruzado dos comentários descontrolados do pai, enquanto Ivanka tentava gerir o seu papel no império empresarial dele e, mais tarde, na sua campanha presidencial, era continuamente forçada a desempenhar o papel de filha obediente, enquanto o pai fazia comentários bizarros e desconfortáveis sobre ela. É difícil imaginar como conseguiu defender-se ou mesmo responder a comentários tão abertamente embaraçosos. Mas Ivanka parecia encontrar formas de os ignorar, pelo menos publicamente. No entanto, à porta fechada, é evidente que as palavras do pai podem ter tido um efeito perturbador sobre ela e a dinâmica familiar. Trump, no entanto, era mais do que apenas uma personagem unidimensional. A sua dinâmica com Stern e o seu público demonstrou a sua compreensão da autopromoção. Não se tratava apenas de comentários ultrajantes, mas de criar uma imagem que fizesse as pessoas falar, independentemente do custo. Trump tornou-se um mestre da controvérsia, um homem que diria qualquer coisa, por mais absurdo que fosse, para se manter no centro das atenções.
Quer estivesse a discutir teorias da conspiração, a fazer declarações absurdas sobre política global ou a falar sobre a sua vida pessoal, o seu objetivo era claro: criar uma persona que não pudesse ser ignorada. Durante anos, as suas aparições no programa de Stern não foram apenas entrevistas, foram a base para o seu eventual salto para a arena política. E essa é a parte mais perturbadora. O comportamento que Trump demonstrou durante essas entrevistas não foi uma espécie de ato, foi quem ele era. Ao fazer a transição para a política, Trump trouxe a mesma atitude não filtrada, controversa e egoísta para a Casa Branca. Para o bem e para o mal, o homem que vimos no programa de Howard Stern era o mesmo homem que viria a ser presidente dos Estados Unidos. A sua presidência foi marcada pelo mesmo nível de imprevisibilidade, pela mesma falta de autocontrole e pela mesma obsessão em construir uma imagem que nunca poderia ser abalada, independentemente do custo. No final, o verdadeiro Trump não foi tanto um produto da sua persona pública, foi uma combinação da sua audácia, do seu desrespeito pelas normas sociais e da sua busca incansável pelo poder. O programa de Stern ofereceu uma janela para um homem que não tinha medo de desafiar os limites. No entanto, quando olhamos para estes momentos, ficamos com a assustadora percepção de que esta foi a pessoa que milhões de americanos escolheram para os liderar. Um homem que passou anos a cultivar uma imagem controversa e egoísta, com pouca consideração pelas consequências das suas ações, até ser tarde demais. O tempo de Trump com Howard Stern pode ter sido divertido, mas também serviu como um lembrete assustador do tipo de homem que estava a liderar o país. Aquele que não tinha problemas em ultrapassar limites, não hesitava em fazer comentários profundamente inapropriados e desconsiderava por completo o impacto das suas palavras nas pessoas que o rodeavam. Quando as câmeras estavam desligadas, Donald Trump era um homem que se deleitava com o caos, e foi esse mesmo caos que definiria a sua presidência e o seu legado.